Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, por favor. Que alegria estar aqui com vocês, vivendo esse derramamento da graça de Deus. Verdadeiramente um derramamento da graça de Deus. Acho que eu vou me apresentar, porque tem um outro que eu ainda não conheço. Prazer, meu nome é Roberto, tenho 32 anos, sou casado, pai de 4 filhos. A minha esposa e os meus filhos estão aqui, com a graça do Senhor. Moro e trabalho no centro de Palhoça, trabalho como mecânico de máquina de costura. E na Arquidiocese de Florianópolis, sirvo nos ministérios de formação e de pregação, dos quais muitos aqui me conhecem também, né? Tem o pessoal da turma de pregação aí. Depois o João não está por aí, pode pedir uma avaliação da minha formação. E vocês, por favor, avaliem com sinceridade. Com a graça de Deus, estamos aqui novamente. Meus queridos, para começar esse momento, eu vou fazer uma pergunta, bem simples e básica, mas preste, por favor, atenção. Se eu falasse para você, pedisse assim, olha para dentro de você, qual é a primeira atitude física que a gente tem? Fechar o olho. Guardem isso, vamos para a pregação. Abre a tua palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém? Nós vamos falar de um cara que ele é simplesmente uma referência. Não só uma referência pelo exercício do seu ministério, mas muito antes dele exercer o ministério, o homem já era uma referência de dedicação, de intelectualidade. Era basicamente um sábio, um homem inteligente e muito versado, e tinha uma inteligência capaz de caminhar entre os mundos e entre as culturas. Estamos falando de alguém que falaria hebraico com os hebreus, grego com os gregos, que falava várias línguas e se comunicava com tamanha eloquência que foi capaz de ser o maior fundador de comunidades que existiu. E não só as fundou, como também a base da própria espiritualidade, da própria vivência, sustentou espiritualmente também essas comunidades. Estamos falando de ninguém mais e de ninguém menos do que São Paulo. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, São Paulo é o cara. Pensa comigo em um homem hiper inteligente, sábio, versado, instruído, dedicado. Uma pessoa para quem desde a sua infância tinha um destaque natural, que se sobressaía naturalmente, tanto que o próprio Paulo vai dizer numa das suas cartas que ele se avantajava, ou seja, ele estava à frente de muitos dos seus irmãos enquanto ainda judeu. Então pensa num cara super inteligente. E o mais difícil e o mais incrível da conversão de Paulo é o seguinte: não estou menosprezando aqui, entendam bem, as pessoas que têm um certo nível de ignorância intelectual. Não estou menosprezando. Mas, para as nossas queridas, amadas senhorinhas do apostolado da oração, bastava a missa dominical, a reunião do apostolado da oração e o terço diário, e eles viviam uma vida de santidade. Ou seja, para pessoas que têm uma intelectualidade, digamos, mais simples, exige-se menos conhecimento, menos experiências, para que se venha uma verdadeira conversão, capaz de aliar a vontade e as ações daquela pessoa. Porque a conversão trata-se disso. Você consegue aliar a tua vontade às tuas ações. Porque a maioria de nós aqui consegue entender o que é santidade, pensar e perceber o que é santidade, mas não conseguimos agir de acordo com a santidade. Porque a conversão justamente é essa. E quando você tem alguém muito intelectual, alguém com muita sabedoria, exige-se uma revelação. Numa dimensão tão grande quanto a intelectualidade daquela pessoa, para que ali haja uma conversão. E é essa
o espanto que nós temos, a surpresa que nós temos quando trabalhamos a conversão de São Paulo. Vamos nos ater ao relato bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nos diz assim: enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo esta doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cerrou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem és, Senhor? E respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade. Aí será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, vamos lá. Estamos diante de Saulo, Shaul, como se diria em hebraico, Paulos, como se diria em grego, e Paulus, como se diria em latim. O nosso português, Paulo. Pensa comigo o seguinte: é necessário que a gente faça uma retrospectiva da vida de Paulo, porque a gente realmente entenda o que está acontecendo aqui. Porque, como eu disse, não estamos falando de qualquer conversão, estamos falando da conversão. Estamos falando de uma montanha que se retirou daqui e lançou-se ao mar, como disse Jesus. Estamos falando de alguém cheio de razões. Mas por que cheio de razões? Nós temos, segundo os relatos que Paulo nos dá nas suas cartas e um pouco do Atos dos Apóstolos, nós podemos compreender que Paulo era mais ou menos aí uns 5 a 6 anos mais jovem que Cristo. Porque temos Paulo sendo novo demais para apedrejar Estevão, mas temos Paulo se achando velho demais, com 60 anos. Então Paulo é datado ali mais ou menos do ano 5 a 10 depois de Cristo. Ele nasce. E nasce numa cidade chamada de Tarso, que fica numa região que chamava-se Cilícia. E vocês vão lembrar, porque o cilício, que é o pano usado nas penitências, uma espécie de pano rústico, grosseiro, que era comumente usado para a construção de tendas, mais tarde foi usado pela igreja como um ato de penitência. Às vezes uma camisa feita com esse pano, uma faixa enrolada aqui no peito, ou na perna, né? Ou uma calça feita desse tecido, era usada porque, além de ser quente, era muito áspero, agoniava a pessoa. Então o cilício vem da Cilícia, região da qual nós temos aí então o nascimento do nosso excelentíssimo São Paulo. Só que essa cidade era uma cidade que ficava ao sopé de uma cadeia de montanhas. E o que significa entender que é uma cidade que ficava no sopé de uma cadeia de montanhas? Ou seja, vindo a certa distância da Arábia, do deserto, da África, era mais fácil passar por Tarso do que atravessar as cordilheiras de montanhas, do Monte Taurus, que ficava ali na região. Então você tem uma cidade posicionada numa espécie de corte de caminho, ou seja, super movimentada. Uma cidade que era quase como uma parada para quem ia comerciar, que dividia basicamente a Europa do Oriente. Então nós temos, se o lugar é movimentado, eu não sei aqui, mas basta vocês chegarem, por exemplo, no centro de Florianópolis, então vocês vão ver uma afluência de tudo que é tipo de gente, cor, raça, credo, cultura. E Saulo de Tarso, nasce neste contexto, numa região onde se tinha muito conhecimento cultural. Inclusive, em Tarso, os historiadores contam que ali havia um grande centro filosófico,
Ou seja, afluíam-se também grandes homens, pensadores, a fim de desenvolver o seu conhecimento, como era comum para os gregos, ali também em Tarso. Então, um lugar extremamente desenvolvido para a época. Lugar fonte de muitas riquezas, como o minério, como também o mármore. Então temos ele, um homem da capital, um homem de uma cidade grande. Só que se vocês acham, vocês conhecem a escola Smithsoniana e um monte de outras tecnologias de ensino desenvolvida pelas pessoas, você não conhece o método de ensino judaico, onde a criança com 5 anos começa a aprender a ler, lendo a Torá. Ou seja, ele percebe uma série de símbolos ou signos, como se fosse decorar um desenho. E aí é aberta a Torá diante dele, e ele vai folheando a Torá até que ele ache aquela sequência de signos, e é assim que eles aprendem a ler. Então imagine você, uma criança que aprende a ler com os fundamentos da ética e moral mais alta da época. Porque a única religião monoteísta que tinha uma obrigação ética e moral da sexualidade, enfim, que tinha ali o decálogo, ou seja, uma série de regras, era o judaísmo. Então podemos dizer que em termos de ética e moral, o judaísmo é a religião mais adiante do seu tempo, mais excelente da época. E foi a base desse código ético e moral que Saulo é criado a partir dos seus 5 anos de idade. Então imagina você que a estrutura, ele está ali numa escola onde são ensinados os grandes heróis da Bíblia, onde ali é ensinado sobre o grandioso rei Davi, o rei Salomão, onde também são ensinados os desastres que o povo sofreu por negligenciar o mandamento do povo. Paulo cresce com um sentimento de patriotismo e de amor pela história do seu povo, que hoje em dia é raro ver. Dada uma época onde quase não existe, pela questão de que o mundo está muito aberto por causa da tecnologia, quase não se há mais hoje em dia patriotismo, ou seja, amor pelo próprio povo. Mas Paulo tinha alguém que aprende desde pequeno a amar a própria história. Alguém que aprende desde cedo, que é uma referência. E pensa em um rapazinho que ia se destacando, então o melhor da classe, as melhores notas, as melhores avaliações. Nós temos então, quando chegam perto dos 10 anos de idade, Paulo ele começa a ser educado naquilo que os gregos, na escola grega das artes então liberais. Ele aprende, eu não sei se vocês conhecem, hoje em dia não é mais comum, um pouco na teologia a gente estuda isso, na filosofia também, uma matéria chamada retórica. A retórica basicamente te ensina a falar em público, fazendo-se o uso da emoção dos seus ouvintes. As técnicas de retórica desenvolvidas por Aristóteles são técnicas estudadas até hoje, principalmente no meio das vendas. É quase um manual de persuasão. Então pensa que Paulo é educado com esse tipo de consciência. Quando esse rapaz abre a boca, ele sabe o que ele vai falar, quando ele vai falar, como ele vai falar e por que ele vai falar. E dificilmente quem o ouve não lhe dá razão por causa da sua eloquência, da sua coerência. É aquele, talvez uma figura de linguagem mais próxima da nossa realidade, era o bambambam da escola. Sabe aquele guri? O bonitão, que todas as gurias de atrás, o inteligente, sabe tudo, meu Deus do céu. Esse era Paulo. Já imaginou como se desenvolve a psique e a autossuficiência de uma pessoa dessa? O cara é automaticamente bom em tudo. Então é uma pessoa que desde muito novo vai se enchendo de quê? De si. Da sua própria capacidade. Confiando nos seus próprios instintos. Então logo Paulo está perto de se tornar um homem aqui com 12 anos, pois com 14 anos era essa passagem para a vida adulta, e na época não se tinha a infeliz noção de adolescência que a gente tem hoje. A noção de adolescência vem só para infantizar o adulto. A adolescência existe faz aí 100 e poucos anos, essa teoria de adolescência. Antes você era uma criança ou um adulto, ponto final. A adolescência foi uma coisa criada por esse sistema de governo para que os adultos ficassem mais tempo sendo crianças. Não é mentira o fato de que se desenvolveu uma doença entre os adultos chamada adolescência tardia.
psicologia provado que a criatura pode ser adolescente até os benditos 40 anos de idade. Meu Deus do céu. Fato, a gente dá risada, parece ridículo, mas é triste. Porém, naquela época não se tinha isso. Não era atrapalhado o desenvolvimento do ser humano para se tornar um adulto consciente, dono de si e capaz. Paulo, com 14 anos, é um homem que tem a sua profissão, como ele vai dizer também, um construtor de tendas, né? Só que ter uma profissão, ser um construtor de tendas, significava que o pai dele era um empresário. Se você acha difícil ser empresário hoje, imagina na época. Altos impostos, taxas, concorrência desleal, enfim. E uma época onde havia certo poder legislativo, mas a maioria das pessoas eram mortas e ninguém se dava conta. Então pensa que o pai dele veio de uma família de uma pessoa que tinha que ter também uma autoridade, uma imposição, uma personalidade forte. Então entendemos por isso que Paulo era um homem que herdara do seu pai uma personalidade forte, capaz de, mesmo sendo hebreu, impor uma presença romana. Porque ele também vai nos revelar que tinha uma dupla cidadania. Naquela época você comprava a sua cidadania romana. E você imagina que não é algo barato. Então, Paulo, de nascença, provavelmente adquirido pelo seu pai, ele tinha o direito à cidadania romana. Ou seja, como os romanos já tinham certo código legal, ou seja, um poder legislativo, por exemplo, um romano não poderia ser crucificado. A pena capital de morte para os romanos era a decapitação, sem tortura. Por isso Paulo vai morrer decapitado, é uma pena capital romana, só para um cidadão romano. Então, e sendo romano, você pensa que ele podia pisar em qualquer lugar do império. Então você tem uma pessoa genial, inteligentíssima, cheio de si e com autoridade no seu intelecto, na sua psique, na sua personalidade, para ir e vir, e pelo seu destaque era apoiado pelas autoridades da época. Nós temos a receita certa para criar o quê? Um tirano. Uma pessoa extremamente cheia de si, das suas ações. Bastava que ele colocasse algo na cabeça e ele o fazia. Prova disso é que na diáspora, ou seja, o povo judeu estava espalhado pelo império. Então tinha sinagogas em várias cidades, não só em Jerusalém. Ele está indo para a sinagoga de Damasco. Porém, não havia autoridade em outra jurisdição. Ou seja, um judeu, por mais que ele fosse um sacerdote em Jerusalém, ele não tinha dado pelo império autoridade para mandar nos outros seguidores da mesma religião que fossem de outra cidade, de outro canto, outra jurisdição. Então Paulo não tinha como ele receber cartas autorizando fazer o que ele estava fazendo. Historicamente isso não existe. É colocado aqui assim dessa forma para simplificar o fato de que Paulo, ele convenceu os príncipes, os chefes do povo, a permitirem que ele pudesse fazer a atrocidade que ele estava pronto a fazer. Caçar e executar os cristãos. Então você imagina um cara capaz de persuadir as autoridades da época. Aqui nós estamos falando daqueles algozes que condenaram e mataram Jesus na cruz, como Anás, Caifás e outros sacerdotes, homens muito estudados também. De quebra, nós temos Paulo sendo ensinado pela maior intelectualidade da época. Tanto que o cara é citado não só na Bíblia, mas por outros historiadores judaicos, como Flávio Joséfo, que é o rabino Gamaliel. Entende? Não é um cara qualquer, tanto que na Bíblia, quando no Novo Testamento eles estão discutindo se condenam, se matam Pedro e João, Gamaliel vai se levantar, olha a inteligência do homem. Ele vai dizer assim, olha, se esses caras não estão com Deus, que não, o Todo-Poderoso não está com eles, deixa os caras aí, pô, para de surrar os caras, deixa os caras aí, porque se Deus não está com ele, vai morrer, começa aqui e morre amanhã. E deixa ele ir, porque se Deus estiver com eles, nós estamos contra Deus. Olha a inteligência do homem para achar uma solução para o problema que era Pedro e João na época, quando eles começaram a evangelizar. Então nós temos Gamaliel com um homem de extrema sabedoria, e esse era um homem conselheiro, o orientador espiritual de Paulo. Uma receita certa para uma pessoa de sucesso. Uma pessoa totalmente capaz nos seus meios. Porém, olha só o
que a palavra de Deus vai dizer. Versículo 1. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte. Veja que profundo dizer que ele respirava ameaça e morte. Porque quando, neste contexto bíblico, se fala de respirar, você está falando do ar, que é comparado à própria essência do Espírito Santo, que nos inspira aquilo que devemos fazer. Porém, Paulo estava sendo inspirado a ser um homicida. Me diz, como é que um homem cheio de inteligência, com um intelecto fenomenal, sabedoria, estudado, versado, falava 3 línguas, conhecia multiculturas, conhecia o mundo que era da época, né? Que era o grego, o hebraico e o latim. Como é que um cara desse tem uma revolta dessa dentro do próprio coração? A inteligência pode, porque no mundo dos estudos, meus queridos, a tendência, a lógica é, você vai estudando e você vai abrindo a sua mente a ponto de se tornar alguém muito mais realizado em Deus. Ou seja, você experimenta uma dimensão diferente do amor, da graça, porque a tua consciência começa a perceber coisas que a tua realidade não permitiria antes. Ou seja, uma vida gradual de estudos tende a libertar a nossa mente e não a aprisioná-la. O que aconteceu com Paulo? Que o cara estava respirando ameaça e morte. Sabe o que se chama isso aqui? Ferida espiritual. E esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. Por quê? Não adianta nada do que vocês tenham adquirido até aqui, se não foi dado por Deus. E veja que eu não estou falando dos nossos dons e das nossas aptidões, porque Paulo, ele era inteligente e continuou inteligente. Ele falava várias línguas e continuou falando várias línguas. Veja que a diferença aqui não é o intelecto ou a inteligência de Paulo, que foi suplantada pela presença de Deus. Qual que é a diferença? A diferença é de um homem que, num segundo, num momento, está buscando pessoas para matar, e no outro está buscando pessoas para salvar. Sabemos que tudo que ele sabia, tudo que ele entendia, todo o dinheiro, riqueza, status e presença que ele tinha, não serviu de nada. Não fez diferença nenhuma. Aí eu te pergunto, o que é que fez diferença? Qual que foi a diferença? Lembra da pergunta como eu comecei a pregação? Lembra da pergunta? Sim. Amém, glória a Deus, está todo mundo acordado. Acho que o frio está mantendo o pessoal acordado. Qual que era a pergunta? Misericórdia. Qual que era a pergunta? Como é que olha para dentro? Olha só o que aconteceu com Paulo. O Senhor vai dizer, ó, os homens, versículo 7, que o acompanhavam, enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam nada. Saulo levantou-se do chão e, abrindo, porém, os olhos, o que diz ali? Simplesmente, Deus fez com que Paulo olhasse para ele mesmo. Olhar para dentro, olhar para si. Ele estava cego para o mundo. Ou seja, a visão dele nesse momento se virou só para ele mesmo. E não deve ter sido uma visão muito agradável, porque o homem fica 3 dias sem comer. Você pensa no susto para uma pessoa levar para ficar sem apetite durante 3 dias. Porque a gente vai no velório hoje em dia das pessoas, se não tem comida no velório, tem logo depois. Ou seja, nem a tristeza de perder alguém te tira o apetite. O que é que faz um homem ficar 3 dias sem comer? Você já imaginou o impacto de olhar para si mesmo? Santa Teresa no Castelo Interior vai nos dizer que a primeira morada, nós estamos diante de Deus, mas não o vemos. Ele fala conosco, mas não o ouvimos, porque os nossos pecados estão como que vermes, insetos, tapando os nossos olhos
e os nossos ouvidos. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se nós escurecêssemos todo esse ambiente e houvesse só uma vela aqui no meio, quando você começa a chegar perto da vela, o que começa a acontecer? Você começa a enxergar você mesmo. E aqui está a nossa atitude. Porque tamanha foi a brusqueza do que aconteceu com Paulo, que eu não sei quem conseguiu entender que o cara cai do cavalo. A palavra fala de cavalo? Não. Mas significa que foi um grande tombo, uma grande virada. Aí há conjecturas de teólogos que, como ele era comandante, ele estaria a cavalo, mas a palavra não nos fala nada sobre isso. Então, não nos atenhamos ao que a palavra não fala. Prestemos atenção ao que ela nos fala. Um tombo e um encontro. Ou um encontro e um tombo. Por que nós não nos encontramos verdadeiramente com Jesus? E não vem para mim, desculpa, perdão, dizer para mim que você já se encontrou com Cristo. Porque uma pessoa que se encontra com Cristo não anda para trás de volta. Nós vamos continuar as pregações e vão falando cada vez mais sobre Paulo. Não posso adiantar para vocês. Porém digo que ele foi um homem que caminhou até o fim na mesma estrada. Nós vamos continuar as outras pregações. Então não adianta você me dizer que se encontrou com Cristo, porque o encontro com Deus, o encontro verdadeiro com a pessoa de Cristo, não tem como não mudar. Ou a pessoa sai dali abraçada com o capeta, ou realmente aquilo irrita a pessoa, transtorna a pessoa, como aconteceu com os fariseus, e aí as pessoas buscam matar o Cristo, ou você se transforma uma pessoa muito boa. Não existe na Bíblia quem encontrou com Cristo e ficou morno. E esse é o problema. Nós tivemos alguma experiênciazinha sensível, de arrepio, choro, lágrimas, e achamos, queremos muito que fosse um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não foi, sabe por quê? Porque você quer se encontrar com Cristo, mas você não quer deixar Cristo derrubar. Veja, foi um tombo e um encontro, não um encontro e um tombo. Paulo cai do cavalo, puf, aí aparece Cristo. Entenda que é necessário que nós caiamos, é necessário cair por terra, é necessário que a nossa essência seja desmanchada, seja lá aquilo que você acha sobre você é mentira. Sabe por quê? Porque a nossa referência de nós mesmos são os outros. Vou explicar para você. Deixa eu ver alguém para me ajudar aqui. Vem cá, cara, vem cá. Uma pessoa simpática, um rosto conhecido, carismática, Deus. Vem cá. Gente, para você que não conhece aqui a Karine, me diz uma coisa. A gente sabe que o teu nome ele é incomum. Ó, gente, não, ela vai ficar chata comigo a risada de vocês, hein? Quem escolheu o teu nome? Meu pai. Você é mais parecida com quem? Com o pai ou com a mãe? Com a mãe. Com a mãe. Quem que te ensinou a andar? Ah, eu acho que aprendi sozinha. Você vê que criança que aprende a andar sozinha, ninguém quer pegar no colo. Ah, eu sei, não lembro. Não Mas lembro. foi alguém da família, com certeza. Provável. Quem que te ensinou a ler e escrever? A professora. Exatamente. Amém, pode sentar aqui. De tudo que eu perguntei para a Karine, o que ela deu para ela mesma? A aparência dela é de quem? Quem que ensina ela a falar? Quem que ensina a caminhar? Quem que ensina a ler? Quem que ensina a matemática, as coisas básicas? Quem que nos ensina quem nós somos? O mundo! E aí que está errado. Porque quem tem que dizer quem você é? Deus. E é isso que aconteceu com Paulo. Paulo, ele estava procurando a si mesmo. E a raiva de não se encontrar é que suscitava nele esse ódio pelas pessoas que pareciam ter se encontrado. Paulo olhava para uma galera, um pescador, um rapaz, João, o mais jovem de todos os apóstolos. Como é que um homem da idade dele pode pregar como ele prega? É impossível, é tudo mentira. Tira ele da pregação. Era assim que acontecia na cabeça de Paulo. Ele não conseguia entender uma realidade que não estava diante dele. Então ele achava que aquelas pessoas estavam vituperando o nome de Deus, fazendo piada, fazendo graça com o nome de Deus. Por quê? Porque ele ainda não tinha se encontrado com Cristo. Então para ele tudo aquilo que eles viam, aqueles primeiros cristãos vivendo, era o quê? Mentira.
E é isso que o João falou muito, muito. E olha que a gente não conseguiu sentar para discutir sobre as pregações, mas ele falava muito sobre essa crise de identidade, esse encher-se de si mesmo. Paulo, como nós temos referência, quem deu o nome para ele? Quem que ensinou ele a trabalhar e ler? Nada do que ele tinha era dele, porque ele ainda não tinha permitido que Deus falasse quem ele era. E veja que muitas vezes nós não estamos tão longe, talvez, do nosso chamado. Isso não significa que você hoje é cantor, agora descobri que sou pregador. Não. Porque Paulo, ele não muda o ministério dele. Ele muda para quem ele está trabalhando. Mas ele continua a sequência do ministério. Entende? O amadurecer de Paulo não significa que ele vai ganhar talvez uma habilidade extraordinária vinda do céu, que ele olha para a pessoa e está fogo dos olhos. Não! Paulo, tanto que ele não muda de nome como Simão para Pedro. Paulo é a pronúncia dele, do nome original dele, hoje em português. Na época, quando ele escrevia a carta, ele usava o seu nome grego, né? Que é Paulos, com OS no final, Paulos. Entende? Mas ele não mudou o nome dele, continua o mesmo. Então não há uma mudança de ministério, não há em Paulo uma mudança de essência. Há um encontro com Deus. Esse verdadeiro encontro com Deus que vem do quê? Quando você cai. Quando você desmancha você mesmo. Cair significa desmanchar-nos de nós mesmos. Porque a gente pode usar até a figura do cavalo. São João da Cruz vai desenvolver a teologia explicando mais ou menos o seguinte: que nós somos duais, nós temos corpo e espírito. E o corpo é como se ele vai, usar a figura de linguagem, dizendo que o corpo é o cavalo e a alma, o espírito é o cavaleiro. E que há que haver um acordo entre cavalo e cavaleiro, porque o cavaleiro precisa do cavalo para se locomover, ele não pode ir sem. Ou seja, você não pode cancelar a sua humanidade, mas você também não pode viver só a cética e mística espiritual. Há que ter um acordo entre cavaleiro e cavalo para que eles andem juntos. Só que o que acontece? No caso de Paulo, quem mandava era o cavalo. E até aí nós podemos usar a figura de linguagem, ele cai do cavalo, ou seja, a espiritualidade dele ganha um tombo. Tão severo, que ele então se encontra cego. Por que cego? Porque Deus estava mostrando ele para ele mesmo. E aqui vem um grande problema. Isso acontece também no nosso ministério, na nossa vida. Nós queremos que o outro reflita a nossa imagem. Como que o cabeçudo não pode entender assim? Como que o fulano não entende isso? Como que o ciclano não serve assim? Porque não devia servir assim? Porque não pode fazer assim? Aí o que acontece? Se tanta gente vê que os outros não fazem aquilo que deveriam, nós esquecemos de fazer aquilo que nós deveríamos. E a nossa tendência, meus queridos irmãos, é nos alinhar. Só que infelizmente quando nós nos alinhamos, tem que ser por baixo. Não tem como se alinhar por cima, senão só o mais alto passa. Não é? Você tem que alinhar por baixo, para todo mundo passar. Então o que acontece? Nós começamos a nos comportar como as pessoas que nós condenamos. Porque no final das contas, a condenação que a gente lança é a condenação que está primeiro no nosso coração. O João não falava na primeira pregação? Quando a gente quer falar de mal de alguém, a gente fala o que a gente quer. Porque antes de falar, você tem que pensar. Nós agimos segundo a nossa vontade. Não muitas vezes conforme a nossa consciência. Por isso, cuidado. Quando você fizer uma cagada, você não fala, não era o que eu tinha vontade. Não, você fez porque você justamente obedeceu a tua vontade e não a tua consciência. Você pode dizer, não era o que eu pensei em fazer. Você pode dizer, não era o que eu tinha intenção de fazer. Mas se você fez, a tua vontade está aliada àquilo que você está fazendo. E por isso nós somos chamados de escravos. Porque somos acorrentados e agrilhoados pela nossa vontade. E não importa, meus queridos, o quão inteligente, estudado, abençoado, agraciado você seja, se não tiver Deus, se não tiver um encontro com Deus, se nós não cairmos antes, nós não conseguiremos suplantar, evoluir, nós não conseguiremos dominar a nossa vontade. E isso é muito básico e muito simples, sabe por quê? Porque nós somos seres sensuais. E aqui não significa sexualidade, por favor, tenha maturidade para o que eu vou dizer. Sensuais no sentido de sensitivo, de sentir. Ou seja,
Como é que eu aprendo que o fogo queima? Botando a mão no fogo. Entende? Nós, seres humanos, aprendemos através das nossas experiências. Mas entenda que a tua experiência é um recorte muito limitado da realidade. Então a tua experiência nunca pode servir de base para os teus raciocínios. Vou explicar um pouco melhor. Cadê um outro voluntário? Vem cá, João. Vem cá. Vem cá. Nome diferente. Fica aqui. Frente pra mim. Frente pra mim. Assim fica mais bonito. Vem cá pra mim. Frente pra mim. Imaginar que o João surgiu aqui. Pum! Mágica, né? Ninguém conhece esse rosto lindo desse coordenador aqui diocesano. Como é que vocês me descreveriam o João? Eu sei que ele usa uma jaqueta, que ele tem um belo par de orelha, cabelo curto, o tênis dele é branco, calça escura. Como é que é o rosto do João? Agora eu posso dizer como é que é o rosto do João, não posso? Entende que o que vocês têm é um recorte dele. O que eu tenho é um recorte dele. Então nem vocês e nem eu podem dizer quem é o João. Porque nós não temos condições de entendê-lo por inteiro. Amém, irmão? Fala uma salva de palmas. Entende? O que nós temos é um recorte da realidade. Da onde? Quem que inventou que esse recorte da realidade é o suficiente para eu entender tudo que existe para entender sobre o mundo? Agora me diz, quem é o único onipresente que pode olhar sem recorte nenhum? Deus, querido. E é essa a conversão de Paulo. Paulo achava que estava enxergando. E aí quando ele percebe a dimensão do que é a intimidade com Deus, ele vai entender, não estava vendo era nada, eu estava cego. Porque cego eu começo a olhar para dentro, olhar para mim mesmo. E aí, meus queridos, a maioria das pessoas, infelizmente, para aqui. Porque a visão de si, não existe nada mais insuportável no mundo do que você mesmo. É verdade. Tanto que a maioria de nós arranja alguém para nos suportar. Porque somos insuportáveis para nós mesmos. Entende? É necessário, queridos, que nós permitamos que Deus faça aquilo que a gente tem buscado nas pessoas. Entende? Quando a gente entende isso, é fonte de cura para a maior parte dos traumas. Por quê? Alguém um dia falou para você, qual é o teu nome, irmão? É o teu. Eloísa, está prestando atenção, Eloísa vai ser uma santa. Alguém já falou para você alguma coisa pejorativa no sentido de te desmotivar? Tipo, você não vale nada, você é feio, você nunca faz nada certo. Uma pessoa falou isso para você, certo? Machuca. Porque, muito provavelmente, essa pessoa é dona do seu coração, ou parte dele. Deus já falou isso para você? Jesus já falou isso para você? Quem foi que te fez? Quem foi que te sonhou? Quem foi que te projetou? Quem foi que te deu a graça e o dom da vida? Quem é que sonha com o teu ministério? Por que que os outros é que vão dizer quem você é? Por que que o que as pessoas falam vai atingir o teu coração? Porque as pessoas são donas do teu coração, quando quem deveria ser dono do nosso coração é Deus. Só Ele merece o nosso coração. Mas nós aprendemos, estamos acostumados a nos referenciar nos outros. É por isso que dá cagada, é por isso que todo mundo replica defeito de todo mundo. Ah, mas todo mundo é assim. Claro, ninguém teve a coragem de tomar para si um molde perfeito. E o molde perfeito é difícil. Porque a porta do céu é estreita. Estreita no sentido de que só passa o essencial. Estreita no sentido de que só passa aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real em nós. Só que se a gente se referencia nos outros, o que é real na nossa vida? Nada. Entende que você está vivendo uma vida mentirosa, fantasiosa, que talvez você e as pessoas ao teu redor criaram para você. E é isso que acontece com Paulo. Ele começa a perceber que tudo que ele viveu era uma mentira. Porque por mais sábio e inteligente que ele fosse, estava faltando no meio de tudo isso a essência. E não a essência da verdade, a essência dele mesmo. Porque por mais instrução que ele tivesse, o único que pode te devolver para você mesmo, meu querido, é Deus. O único que vai te pegar perdido e vai te devolver para você mesmo. Aí você vai entender por que você
Talvez você, mulher, vai entender porque você é René, estressado. Talvez você, homem, vai entender por que você finge que você não liga. Imagina um coração que foi machucado a vida inteira, sem nenhum amparo. Você tem que aprender a não ligar, senão você morre, você se mata. As mulheres, por ser um mundo, não fingem que não existe machismo, porque ainda hoje, infelizmente, exige, aprenderam a falar muito mais alto do que é necessário para poderem ser ouvidos. Porque muitas vezes se você falar num tom até um pouquinho mais alto, ninguém escuta. Agora dá um berro, fala qualquer porcaria, para ver se não para e todo mundo te olha. Entende? Os nossos defeitos são por causa do recorte mal feito que nós fizemos da nossa própria vida. E sabe o que isso significa? Que você está vivendo com menos da metade de você mesmo. Você está vivendo... Ei, vocês são servos e servem com menos da metade da capacidade que vocês têm. Vocês estão servindo só com o recorte que vocês tiraram para vocês. Mas há muito mais. E é isso que assusta Paulo. Ver que por mais inteligente e sábio que ele fosse, existia um universo infinitamente maior e incompreensível diante dele. Que é o próprio Cristo que se revela para nós. Agora Paulo podia voltar para trás. Ele podia, né, quando Deus fala, imagina a voz de morrer, né? Porque ele persegue. Não, tá bom, parei. Parei, não vou mais. Descobri que o Senhor existe, que o Senhor é poderoso, que o Senhor protege os cristãos, eu não vou mais me meter com os cristãos. Ele podia. Só que, imagine, por um instante, se você puder, que você olhasse para a coisa mais maravilhosa do mundo. Se você olhasse para a riqueza mais valiosa do mundo, você não conseguiria pensar mais em nada. Você não conseguiria mais fazer nada. O que você faria? Tomaria o caminho que te levaria mais rápido para adquirir essa riqueza. E foi o que Paulo fez. Porque na verdade a ira, a raiva que Paulo tinha não era dele. As pessoas que nos machucam, a nossa referência nas pessoas é que nos machuca. Porque em quem você não tem referência não te machuca. Uma criança olhar para você e dizer, não gostei do teu corte de cabelo, beleza, uma criança, poxa vida. Não é? Não tem conexão, aí o que faz? Mas quando você gerar uma conexão com Deus, verdadeira e única, você nunca mais vai querer outra coisa. Aí a vida de santidade, ela... O único caminho, não é que você vai escolher a santidade, você precisa da santidade, porque é esse caminho que vai te levar ao encontro de estar com Deus. E aí você deixa as roupas velhas, deixa, como o João falava, de ficar voltando nesse looping eterno. Parece aquelas montanhas russas de looping, né? Vai e volta, e vai e volta. No meio dá uma loucurinha, dá um frio na barriga, mas conforme como o João falava, você vai fazendo de novo, de novo, de novo, nem aquilo ali não serve mais. Entende? E começa a não servir, e aí a gente começa numa fome, numa sede, que nos leva a tirar a vida daquelas pessoas que têm mais vida do que a gente. E aí vem dentro do grupo de oração as palavras malditas. O olhar maldito, porque tem gente que se gaba de não falar nada dos outros, mas olha com um olhar que se fosse traduzido seria muito pior. Tem gente que não olha, mas ignora. Porque é tudo recorte de nós mesmos. Agora, a partir do momento, meus queridos, que Deus derrubar vocês, que vocês permitirem continuar ali, que vocês viverem esse tempo de cegueira para o mundo, ou seja, comecem a olhar para vocês mesmos, meus queridos, vocês vão descobrir coisas, primeiro, terríveis. Esse é o primeiro impacto. Coisa medonha mesmo, vai ser revelado coisa medonha, coisa cabeluda que, olha, a gente fica com medo da gente mesmo. Aí você, primeiro, tem gente que entra em crise, que acha que não vai. Aí que as pessoas dão um passo para trás, você está diante de algo tão terrível, que é a sua realidade que você não suporta e volta para a escuridão. Porque se você for na direção da luz, você vai se enxergar. Agora, se você deixar como Paulo deixou, caiu, puf, o que é isso, Senhor? Vai até tal cidade, fica em tal lugar. Vai lá para o retiro do Jafé. Senta lá. O
que o meu servo Ananias vai rezar por você. E quando o meu servo Ananias impor as mãos sobre você, as escamas vão cair dos seus olhos. E eu rezei tanto para o Senhor para que a gente pudesse viver um momento assim. Se você quiser, meu irmão, hoje vai ser o seu último dia como salvo. Eu quero que depois desse momento que nós vamos viver, você se torne Paulo. Mas lembre-se, sabe quantos anos levou para Paulo ser um ministro abençoado, agraciado, pregador de ponta que ele foi? Isso não no sentido intelectual, mas no sentido espiritual. Demorou 13 anos. 3 anos, quando ele se converte, ele vai parar, ele some. Aí os teólogos vão dizer que ele foi ao terceiro céu, que ele foi arrebatado e foi educado pelo Cristo lá no céu mesmo. Por isso ele tem uma autoridade na altura de São Pedro e na altura dos apóstolos. Ele se considera apóstolo. Ele vai dizer, eu apóstolo de Cristo. Não sei o que ele viu, eu sei que ele passou 3 anos aprendendo o amor e a misericórdia de Deus. Depois, quando ele volta, é só confusão. Ele vai para Jerusalém submeter o ministério dele diante de Pedro, porque Pedro era o cabeça da igreja, ele devia fazer isso. E ele começa a pregar em Jerusalém, o povo corre com ele lá. Os próprios apóstolos dizem, olha, é melhor que você vá pregar do lado, porque aqui você vai tirar confusão. E lembra o que aconteceu com Pedro e João, quando foram pregar? Era aquilo que estava acontecendo. E Paulo dizendo, não, porque eu quero pregar aqui. O Espírito Santo veio para Paulo e dizer, sai de Jerusalém, porque eu quero que você pregue para os gentios.